Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Vital, aqui da UFAL, e o professor responsável pelo programa R para Biologia da Conservação. Gente, eu estou aqui gravando esse vídeo pelo seguinte: muito em breve a gente vai lançar uma nova edição do programa R. E aí, como sempre, a gente tem como um momento de preparação, antes do programa ser iniciado, um treinamento, que é um treinamento gratuito, com vários tutoriais para as pessoas que estão interessadas no R começarem a entender o potencial dele como ferramenta e um pouco mais do que isso também, começar a entender um pouco da lógica de como aprender o R. Agora, acontece, e a gente sabe disso por edições anteriores, né, que alguns de vocês que vão acompanhar isso nunca tiveram contato com o R antes e alguns de vocês nem mesmo têm o programa instalado no computador. Então eu fiquei pensando aqui que antes da gente começar com isso tudo, seria muito legal a gente ter um momento inicial, que é esse que a gente vai ter agora, para eu mostrar para vocês como que o R é instalado no computador. É um procedimento relativamente simples, tem outros guias por aí, mas eu sei que algumas pessoas ficam inseguras ali no primeiro momento, então eu decidi gravar esse vídeo. E aí calhou de eu estar na mão aqui com o computador, esse que eu estou usando para gravar, que está limpo. O computador ele tem uns 2 dias de idade só, ele foi configurado para algumas coisas muito básicas e ele não tem o R. Então essa é uma ótima ocasião para eu mostrar como o R é instalado pela primeira vez, porque é um computador que nunca teve o R instalado antes, então eu vou realmente fazer todo o procedimento do zero, assim como alguns de vocês vão fazer também. Bora lá? Eu já deixei o navegador aqui aberto para começar a mostrar para vocês do começo. Tá tudo zerado aqui para vocês, eu nunca nem acessei o site do R desse computador, então eu vou começar aqui digitando o endereço do site principal. Uma opção também é simplesmente buscar pelo Google, vocês vão achar rapidamente. Mas se vocês quiserem digitar, o endereço é o seguinte, é r tracinho, tá? Um tracinho simples, não é um underline. project.org. Ó, quando você acessa o site rproject.org, você vai ser direcionado então para a página principal do R, né, a página oficial, onde você vai achar o programa para download. Se você nunca acessou essa página antes, eu recomendo depois dar uma fuçada, tem várias coisas interessantes aqui para vocês. Agora, o que eu quero destacar? Ele sempre tem aqui uma parte de novidades, tá certo? Que vão falar para você sobre as versões do R. O R é um programa bastante dinâmico, né? Ele é colaborativo, ele é de código livre, então ele acaba sendo atualizado com alguma frequência. O que vocês vão notar aqui? Nesse momento que eu estou gravando, por exemplo, a gente tem aqui uma versão ainda em pré-release, quer dizer, ele está falando de uma versão que ainda vai ser lançada. E aí logo embaixo ele fala da última versão mesmo. No momento que eu estou gravando para vocês, a última versão é do dia 30/6. Agora, a próxima versão vai ser no dia 28/9. Eu ainda estou gravando antes dessa data, então ela está programada para sair nesse dia. A gente tem um andamento de versões do R, e aí eu já posso falar disso de uma vez. Assim, olha, 3.3.3, aí depois veio a 3.4.1 e a próxima é 3.4.2. De uma forma geral, o usuário comum de R não precisa se preocupar muito em atualizar rapidamente em relação ao último número. Então, quem estiver no momento com a 3.4.1, quando lançar a 3.4.2, não precisa correr para atualizar. São normalmente modificações pequenas. O número do meio, aí ele já importa um pouquinho mais. Quando você vê que teve uma mudança, é bom você planejar uma atualização. O primeiro número, aí ele é o mais importante de todos. Quando tem uma mudança dessas, é uma mudança enorme de versão e é fundamental atualizar. Eu estou falando disso porque, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, você pode ver uma pequena diferença de versões, e aí isso não é uma coisa absurda, importantíssima, tudo bem? Com o tempo é sempre legal ter a versão mais recente ou uma das mais recentes no seu computador. Mas vamos para o que interessa, que é a instalação. Você pode ver como você vai instalar o R de duas maneiras. Primeiro, aqui no site ele já fala, olha, o R é um programa livre, aí ele fala algumas coisas e tem aqui, ó, para fazer o download. Depois ele fala, espelhe o CRAN, já explico o que é isso. E aqui do lado tem download CRAN. O que é essa história de CRAN? Deixa eu clicar aqui para vocês verem, e quem estiver acompanhando e quiser agora
ao mesmo tempo instalar, pode ir dando pausa, fazendo esses mesmos procedimentos que eu estou mostrando. Você clica aqui no CRAN e aí ele vem para essa lista, que é uma lista de... Ele está carregando, né? De espelhos. CRAN é uma sigla para essa rede de arquivos, né, do R. E o que acontece? Para eles não centralizarem tudo em um único site, você tem então espelhos, né, servidores pelo mundo todo de onde você pode passar, de onde você pode baixar, perdão. Você tem alguns servidores aqui considerados como nuvem e você tem servidores locais em alguns locais do mundo. Por exemplo, olha aqui no Brasil, nesse momento, aí um parênteses, às vezes você vai abrir, alguns servidores estão ativos e outros não, a lista pode aumentar ou diminuir, tá? Com o tempo, mas vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem alguns servidores, tem no Rio, na Federal do Paraná, tem na Bahia, na UESC, que é em Ilhéus, a Estadual de Santa Cruz, tem alguns de São Paulo. Se você olhar aqui o endereço, você vê que alguns se repetem, outros são locais diferentes, né? São Paulo tem mais de um, só que um é da USP de Piracicaba, da Exalc, olha aqui o endereço. O outro é do museu, eu sei que é do Museu de Zoologia, porque olha aqui, fmvz.usp. Tem um da Fiocruz, né? Tem um da Federal do Paraná. Para que interessa isso? Isso cria pequenas diferenças, gente, de velocidade. Tecnicamente falando, você baixar de um servidor que é mais próximo de você geograficamente pode afetar um pouquinho a velocidade de download. Não é uma diferença absurda nem nada, mas isso também ajuda para que pessoas que estão baixando R ao redor do mundo, ou atualizando, ou baixando pacotes, elas acessem diferentes servidores, aí nenhum deles fica sobrecarregado. Mas você também pode baixar de um servidor da nuvem. Não sei direito a diferença de velocidade, você pode experimentar, testar para ver. De qualquer forma, não é nada muito absurdo, não. Eu estou aqui gravando de Maceió, então eu vou baixar aqui do espelho da Bahia, né? De Ilhéus. Quando você clica em um dos espelhos, um dos servidores, aí você vem para essa página, não importa o servidor de onde você veio, essa página é igual para todo mundo. Notem que o menu lateral mudou, não vou falar sobre isso agora, mas tem outras coisas para download. Em algum momento eu acho legal vocês voltarem aqui e olharem os manuais. Tem alguns manuais oficiais bacaninhas, tá? E aí você vai escolher o R de acordo com o seu sistema operacional, Linux, Mac, Windows. Ele é multiplataforma, então praticamente qualquer pessoa vai poder baixar para o próprio computador. Eu estou num computador com Windows, no caso o Windows 10, então eu venho aqui e vou clicar em Download R para Windows. Se você está em outro sistema operacional, você vai seguir caminhos ligeiramente diferentes, mas de uma forma mais ou menos geral, deve ser bem parecido os procedimentos que a gente vai seguir na sequência. Tudo bem? Bora lá então instalar o R pela primeira vez? Eu vou clicar aqui em Download R para Windows, aí ele ainda me direciona para mais uma página, onde ele vai perguntar exatamente o que eu quero baixar. O que acontece, gente? Acontece que o R, ele por ser um programa de código livre, ele vai permitir que você baixe o código-fonte. Então você tem algumas coisas que você pode baixar para desenvolver em R. E aí, então você tem mais de uma opção. Nós, usuários comuns, nós que vamos pegar o R, usar, até podemos em algum momento programar nele, mas sem criar coisas novas no código base do programa, quer dizer, a gente vai usar o R tal como ele é, a gente sempre vai usar a primeira opção, que é o base. Ele tem aqui do lado falando, ó, isso é o que você quer. Eu não sei se a minha imagem talvez esteja tampando parte do texto, tá? Mas se você está abrindo o site, vai estar escrito ali. Isso é o que você quer ao instalar o R pela primeira vez. Então você clica em Base, ele direciona para mais uma página, aí ele tem aqui, com letras grandes, baixar o R para Windows, e aqui ele, com letras pequenas, algumas coisas sobre novidades da versão, instruções. A gente nesse momento não precisa disso, podemos baixar. Note, gente, que ele vai falar o tamanho do arquivo e vai falar para vocês que é versão 32/64 bits. Para um usuário de Windows, isso está relacionado ao tipo de computador e à versão do Windows. Atualmente, né, isso alguns anos atrás ainda importava muito, atualmente é muito difícil que você esteja no computador com 32 bits. De uma forma ou de outra, se você está num computador mais velho e você nem sabe, não tem problema, a versão funciona nos dois, 32 ou 64 bits, e se você nem sabe o que eu estou falando, esquece, não tem problema, o que importa é que ele vai ser compatível com o seu computador, tudo bem? Eu vou clicar para dar download, e
vamos ver aqui como vai ser a velocidade. Minha internet não está muito rápida, então eu vou parar um pouquinho, dar uma pausa na minha gravação e eu volto num instante para a gente continuar, belezinha? Então, bora! Vamos lá, quando eu voltar ele vai ter terminado o download. Oi, gente, voltei. Opa, só fiz uma besteira aqui sem querer. Pronto. Olha só, galera. Olha que curiosidade o que aconteceu comigo nesse instante enquanto eu falava com vocês. Enquanto eu esperava, né? Desculpa. Eu vejo aqui minha primeira tentativa de download deu falha, aí na segunda eu cancelei porque estava lento demais. Era o servidor. Isso pode acontecer com vocês. Vocês podem ter escolhido um servidor que naquele momento não está legal ou enfim, não sei, não entendo desses detalhes técnicos de funcionamento de internet, tá? Mas estava super lento. Eu achei muito estranho, que minha internet não é tão ruim assim não. Aí o que que eu fiz? Eu voltei atrás e escolhi outro servidor. No caso, eu fui num aquele da nuvem. E aí baixou, ó, puf, num instantinho. Então, se por acaso você experimentar problemas com velocidade de download, experimenta mudar o servidor, ou escolher o da nuvem ou escolher algum dos outros e ver se funciona melhor. Tudo bem? Agora bora, gente. No computador com Windows não tem muito mistério, inclusive nos outros também não deve ter tanto. No máximo no Linux pode ser um pouquinho mais avançada a coisa. Basta eu clicar aqui no arquivo, né, que ele fez o download, ou clicar duas vezes lá na pasta, ou aqui mesmo na abinha do navegador, e aí ele vai me aparecer as opções para instalação. Então eu estou esperando ele reagir. Dependendo do computador, ele pode pedir uma permissão, como nesse caso, eu falo que sim, e aí eu aguardo. Ele vai me perguntar sobre a linguagem da instalação. Percebam que é só da instalação, tá bom? Dou OK. Aí ele vem a um assistente de instalação, eu mando avançar de novo. Se vocês quiserem passar o olho na licença, é uma licença de uso público, né? Uma GNU, então é uma licença bem ampla, bem flexível. A gente não precisa esquentar a cabeça com detalhes maldosos no meio dela, não. Mas vocês podem olhar. Vou clicar em avançar. Aí ele vem aqui me perguntar onde ele vai instalar no meu computador. A maioria das pessoas não quer modificar isso. Se você quiser, você pode mexer nisso agora, tá? Mando avançar de novo. Aí agora vem uma parte principal. Olha, qual modo de instalação você quer? Ele tem modo usuário, ele tem modo personalizado, e o modo usuário tem dois tipos, 32 ou 64 bits. Se você já sabe nesse momento se o seu computador é de um tipo ou de outro, se você tem segurança para isso, você pode ou selecionar o tipo que você quer, ou no modo usuário aqui normal, você só desmarca. Por exemplo, no meu eu vou desmarcar o 32 bits. Eu sei que este computador é de 64 bits, tá? Se você não sabe, deixa marcado as duas, que ele vai instalar duas versões do R meio que em paralelo, e aí você pode testar uma e testar a outra. Se as duas funcionarem, você deixa de 32 bits para lá, que a de 64 bits tem alguns detalhes técnicos nas quais ela é mais eficiente. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, deixa a instalação do jeito que ela estava inicialmente, e depois então você abre uma e outra versão e vê se as duas funcionam. Se as duas funcionarem, maravilha. Se só uma funcionar, o que pode acontecer? O único caso de só uma funcionar é se o seu computador é 32 bits, a versão 64 não funciona. Se o seu computador é 64, as duas funcionam. Tudo bem? Mas enfim. Então, se você não tem ideia do que é isso, deixa tudo marcado, avança. Aí ele vai perguntar se você quer personalizar a inicialização. Se você está trabalhando com R agora no começo, não esquenta com isso não. Na verdade, eu mesmo nunca mexi muito nisso, não é uma coisa muito importante. Então eu vou deixar o padrão, mando avançar de novo. Ele vai falar do menu iniciar. Normalmente você quer uma pasta no menu iniciar, mas se você não quiser, é só marcar para não criar. Eu vou deixar aqui no meu ele criar. Aí ele pergunta se você quer um ícone na área de trabalho, um ícone na barra de inicialização, esse número da versão do registro e os arquivos RData. Normalmente você quer deixar marcado essas últimas duas coisas, não mexam nelas, são detalhes mais técnicos. A questão dos ícones é uma questão de escolha. Eu não gosto muito do ícone aqui embaixo na minha barra, então eu vou deixar só na área de trabalho. Mando avançar e pronto, ele está instalando. Não vou dar pausa no vídeo, é uma instalação super rápida, veja só. Claro, se o computador for muito antigo, ele pode levar um tempinho, mas com certeza não vai ser um tempo muito avançado. Esse computador que eu estou usando não é nenhum computador top de linha nem nada, é um computador comum, tá?
e ele está instalando rapidinho. Depois que o R estiver instalado, a gente abre e aí eu vou querer mostrar para vocês, só que muito rapidinho, como que o R funciona, mas vai ser meio rapidinho mesmo, tá? Porque para isso depois a gente vai ter o nosso treinamento que precede o programa R e durante o treinamento eu quero ensinar para vocês o básico, por onde eu começo a aprender o R. O meu objetivo hoje era acompanhar vocês na instalação. Pronto, terminou. Aí eu posso agora minimizar e vejam só que eu tenho o ícone do R aqui, vou clicar 2 vezes nele. Veja que o meu ícone, detalhe, ele está escrito RX64, porque é a versão 64 bits. Se você instalou no seu computador o R nas duas versões, você vai ver RX64 e RX, como é que é? Não é 32, tá? Parece engraçado, mas não é. X86, se eu não me engano, agora eu não lembro de cabeça. Se você tem os dois ícones, teste um e teste o outro. Se os dois funcionarem, apague o outro e fique só com o 64. Se só o outro funcionar, você apaga o 64. Isso não vai mudar a instalação, vai apagar só o atalho. Mas o R ocupa pouco espaço, essa instalação dupla ela é quase irrelevante para o seu computador, tá? Gente, quando o R abre pela primeira vez, ele vai abrir assim, né? Eu tenho essa subjanela que é o console, essa janela geral que é o GUI, que é a interface de usuário. O console é onde a ação vai acontecer. Já já vou mostrar para vocês o basicão. Agora, eu vou aqui no meu alterar, só para vocês verem melhor no vídeo, o tamanho da fonte. Você que está acompanhando aí, não precisa fazer isso, não é necessário. Mas se você quiser, vá no menu editar, na opção preferências da interface gráfica. Perceba que ele tem um monte de coisas que você pode editar sobre o tipo de fonte, a cor do fundo, a cor da fonte. No meu caso, só para o vídeo ficar mais fácil de você acompanhar, eu vou mudar a fonte de tamanho 10 para tamanho 16, para ficar grandinha. Ó, aí eu vou mexer aqui no tamanho da janela, né? Mas então só para vocês acompanharem aqui melhor, ó, eu estou com uma fonte maior. E o que, que o R mostra da primeira vez que você abre? Ele mostra qual é a versão tem nome, é igual o Android, né? Cada versão nova tem um nomezinho, às vezes são uns nomezinhos engraçadinhos. Aí vem copyright, a plataforma, e aí vem algumas informações. Dependendo de como ele detecta a configuração do seu computador, essas informações em inglês ou em português. Não faz muita diferença na sua vida, não, porque toda a lógica do R, os nomes de funções, as mensagens, elas vêm por padrão em inglês. Existem algumas pequenas mensagens de erro que são traduzidas, caso o R de vocês tenha detectado a linguagem em português, mas são poucas, então a diferença é bem pequenininha, tá? Bom, depois dá uma lida nessas informações, tá? Esse demo é uma coisa que pode ser interessante você experimentar. O que eu quero só mostrar para vocês? Gente, o R ele vai funcionar em termos de práticos com comandos que a gente escreve no console e aí você escreve o comando, o R tenta entender e te dá um retorno. Se ele não entender, ele vai te dar como retorno uma mensagem de erro. Se ele entender o que você pediu para ele fazer, aí ele te dá uma resposta ou ele faz aquilo que você pediu. Às vezes o que você pede não tem uma resposta, mas ele faz. Tá? A gente vai ter um momento mais detalhado sobre isso no treinamento, mas se você quiser brincar um pouquinho, o que você pode começar fazendo só para você sentir que usou o R uma vez na vida e funcionou, não foi um erro. O R ele funciona como uma calculadora. Então você pode vir aqui, ó, deixa eu mexer aqui no tamanho da janela para ficar bem no meio. Você pode escrever qualquer operação matemática. Por exemplo, 10 mais 15 e dou um Enter. Ó, ele me disse que é 25. Se eu der um Enter sem nada, ele só pula uma linha. Eu vou fazer isso só para a coisa ficar mais espaçada. Eu posso fazer uma subtração. Ó, aqui deu menos 10 a resposta. A multiplicação é um asterisco. E a divisão é uma barra, tá bom? Ó, e por aí vai. Percebam que o que o separador decimal dele é um ponto, não é uma vírgula, tá?
Tem um monte de coisas e eu fico me coçando para começar a ensinar vocês agora. Mas o objetivo desse tutorial não era isso. O objetivo era vocês aprenderem a instalar o R. Agora, para as pessoas que estão interessadas em aprender um pouquinho mais, e não querem esperar o início do treinamento, eu vou dar uma sugestão apenas. Façam o seguinte, vocês podem procurar o meu blog. Eu vou aqui abrir o Google e eu vou procurar o nome do meu blog. O nome dele é Cantinho do R, tá? Como esse computador é novo, eu nunca acessei o meu blog daqui. Ótimo, agora eu já até tenho certeza que você jogando Cantinho no R no Google é o primeiro resultado. Dentro do meu blog, vocês vão achar algumas informações aqui sobre funcionamento, e aí nesse momento, se você quer muito dar uma olhadinha no R antes do treinamento começar, eu sugiro o seguinte, vá no menu arquivo e vá aqui numa das primeiras opções, se é a número 1, que é o que eu chamo de a boa e velha apostila de introdução ao R. É uma apostila em PDF que eu fui desenvolvendo ela na medida que eu avançava como professor aqui na UFAL, e se eu não me engano lá para 2015 ela chegou numa versão final. Hoje eu tenho um novo material em desenvolvimento, um monte de coisa na verdade em desenvolvimento, mas essa apostila básica ela serve exatamente para a pessoa que nunca mexeu no R na vida e quer começar a olhar o funcionamento. Qualquer coisa clica aqui, faça o download da apostila, tá? E depois faça o download dos dados e comece a trabalhar. Não se estresse, porque muito em breve a gente vai ter o nosso treinamento e no treinamento eu quero conduzir vocês por esse aprendizado, o que na minha visão é até mais legal e mais amigável do que a apostila. Mas a apostila ela é feita para quem nunca trabalhou, então se você está com muita vontade de olhar, dá uma espiadinha. Mas qualquer coisa relaxa, se tiver dificuldade, deixa isso quieto um tempo e espera o nosso treinamento começar. Belezinha? Gente, era isso. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial de instalação. Muito em breve a gente se fala de novo, então, e a gente dá continuidade com o nosso treinamento. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e espero que vocês me acompanhem aqui de novo em breve, tá bom? Valeu, tchau, tchau!